Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, imagens ao vivo no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa, fazendo perguntas aqui para os nossos entrevistados. 973350038 é o número do nosso WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E durante as suas interações nas redes sociais, sempre marque a hashtag Programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente o Fabiano Souza. Boa tarde para você, Fabiano, aí no comando, nos controles. Hoje é sexta-feira, mais uma edição do programa Gente que Fala em parceria com a Firmesp, a Federação das Entidades Representativas do Estado de São Paulo. E nesse espaço, às sextas-feiras, a gente sempre trata da instituição Polícia Militar, para saber como está o trabalho em relação à segurança pública em todo o estado de São Paulo. E hoje os nossos convidados são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar Paulista. Eu os apresento a partir de agora. Major Diógenes Martins Munhoz, diretor da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, nome de guerra. Major Diógenes, seja bem-vindo. Já esteve com a gente no programa Gente que Fala e agora, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado pela recepção. Prazer em revê-lo, né? E um abraço a todos aí do programa. Obrigado pela presença. Também com a gente a capitão Maria de Fátima Rosa Franco, coordenadora do curso de abordagem técnica e tentativa de suicídio, nome de guerra. Capitão Maria Rosa, tudo bem, capitão? Seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Boa tarde. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e pela abertura aí para a gente discutir esse tema tão importante. E mais do que coordenadora, você, capitão, é a manda-chuva do pedaço aí nesse trabalho do curso de abordagem técnica. Imagina, quem manda tudo aqui é o major. A gente só cumpre ordens do major. Muito bem. Quebrado o gelo aqui desse nosso início, vamos então conversar a respeito do trabalho de vocês. 12:03 agora. Olha, minha gente, nos últimos anos, os suicídios tornaram-se um problema crescente no mundo todo e que exigem, claro, uma atenção especial e muitas vezes profissional. Aí, pensando nisso, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo criou em 2016 o curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio, no qual sempre destaca o respeito que o profissional de emergência deve ter com a vítima. Major Diógenes, então eu destaquei aqui na nossa nota de abertura, 2016, o início desse curso, mas a implantação dele levou um bom tempo, levou praticamente ou exatamente uma década. Como é que tudo começa? Onde é que tudo nasce? O embrião disso tudo, capitão? Major, desculpe. Então, Mauro, na verdade isso nasce lá em 2005, né, quando eu participo diretamente de uma ocorrência de tentativa de suicídio aqui na Zona Leste de São Paulo, numa avenida chamada Campanella. E aí, né, o espólio dessa ocorrência não foi positivo, porque basicamente nós éramos, né, em 2005, ou antes disso até, nós éramos neurolinguisticamente programados a distrair e pegar pessoas, né? Pouco importava naquela época quem era aquela pessoa, a história dessa pessoa, nada a gente sabia em 2005 sobre suicidologia, uma matéria muito pouco explorada, né? E aí, depois de ter ficado lá 6 horas em cima de uma torre de celular, né, abordando um tentante, que na época a gente chamava de suicida, e hoje, por uma questão até de respeito a essas pessoas, a gente nem chama mais de suicida, nós chamamos de tentantes, né, de suicídio. E aí a gente percebeu, né, que 6 horas você conversando com uma pessoa, essa pessoa passa a ter um nome, essa pessoa passa a ter uma face, essa pessoa passa a ter uma história, né? E aí, depois de tanto tempo, você não quer que essa pessoa se mate, né? Até por uma questão de humanização nesse tipo de atendimento. Então, era o momento da gente realmente buscar conhecimentos na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área da neurolinguística. Hoje, a técnica de abordagem humanizada, ela prevê até conceitos de maiêutica socrática, né, para gerar uma dissuasão da ideia da morte. Lá em 2005, lógico, isso não nasceu nesse pacote completo, como a gente estava batendo papo fora do ar aqui,
Isso nasce aos poucos, né? Desde 2005, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos, quando eu comecei a assistir as primeiras palestras. Isso demorou um processo de 10 anos, exatamente 10 anos. Em 2015, eu faço um mestrado profissional e o entregável desse mestrado profissional foi o curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio, que ocorreu aqui na Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha, pela primeira vez no país. Existia uma demanda, Mauro, muito reprimida na época para esse tipo de ocorrência. Então, eu acho que foi um dos gatilhos que acabou dando muito certo, né? Quando a gente fez a primeira turma, este curso nasceu para ser um curso de bombeiros militares, né? Para não ser um curso interno, mas aí, como a demanda interna, a demanda reprimida era muito grande, isso acabou expandindo. Para que você tenha uma ideia, hoje a técnica de abordagem técnica tentativas de suicídio está em 18 estados do Brasil, né? E 18 corpos de bombeiros, entre corpos de bombeiros, polícias militares, adotaram a abordagem humanizada. Hoje, em 2021, você não vai mais para uma ocorrência de tentativa de suicídio para distrair e pegar essa pessoa. Porque você deve gerar o convencimento que, dentre as opções que um tentante tem, a última e a única que não vai dar certo é a morte dela. Capitão Maria Rosa, então, como destacou aqui o Major Diógenes, 18 estados brasileiros hoje têm este curso, então São Paulo exportou, São Paulo é o pioneiro, foi aqui que tudo começou, e ganhou aí já mais da metade da totalidade dos estados Brasil afora, né? Isso, exatamente. Atualmente, os estados, esses outros estados, vêm fazer curso aqui na Escola Superior de Bombeiros, ou também ainda o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo disponibiliza a equipe, né, os abordadores, para irem a outros estados e formarem os bombeiros, né, com esse curso. Então, essa disseminação do conhecimento é muito importante, né? É muito importante que essa abordagem humanizada, esse respeito esteja presente aí em todo o país, né? Que todos nós possamos respeitar essas pessoas que estão enfrentando um dos dias mais difíceis, né? Mais complicados aí da vida deles. Então é muito importante que a gente haja aí com muito respeito. Agora, para a grande maioria das pessoas, Capitão Maria Rosa, não entra na nossa cabeça, é um negócio inconcebível, né? Uma pessoa tirar a própria vida, a gente acaba dizendo, nossa, mas isso depende de muita coragem. Quando a pessoa se suicidou, nossa, a pessoa foi muito corajosa. É inconcebível na nossa cabeça como é que a pessoa pode tirar a própria vida. E vocês conhecem muito bem quais são as razões, quais são os gatilhos, o que é que dispara essa intenção nas pessoas. Em geral, o que acontece com a cabeça das pessoas para decidir por este momento? Em geral, Mauro, nunca é um motivo só, né? Em geral, são vários motivos, várias razões, né? Desde aí de um problema psiquiátrico, né? Um problema de morte na família, um problema econômico. Então, são várias coisas, vários motivos que podem desencadear o suicídio. Então, a gente sempre tem que estar aberto a entender todos esses fatores. A gente chama isso daí que é uma multifatoriedade, né? A gente tem que sempre estar atento a esses fatores aí que podem causar, seja aí a perda do ente querido, seja, sei lá, durante a infância a pessoa ter sofrido violência sexual, né? Então, são vários motivos. Não dá para a gente fechar em um ponto só. Sim, mais mulheres ou mais homens se suicidam? Então, até um mito isso daí, né, de falar que mais mulheres se suicidam, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, quem consegue mais consumar o ato do suicídio é o homem, né? As mulheres tentam mais, porém, os homens conseguem consumar mais o ato aí, mais o suicídio. Então... Sim, pode concluir.
Então é isso. Então os homens consumam mais, até porque os homens eles usam métodos mais agressivos. Então eles conseguem consumar, tem uma maior consumação aí de suicídio. Certo. Major Diógenes, a gente vive, evidentemente, uma situação atípica, momento sanitário complicado, pandemia, falta de emprego, falta de dinheiro, sem uma expectativa a curto prazo do que pode vir a acontecer. Como é que a pandemia, nesse momento, foi gatilho, digamos assim, né, em relação ao suicídio? Na verdade, são dois momentos diferentes, Mauro. Nos primeiros 4 meses de estudo que nós fizemos aqui, inclusive numa publicação de um artigo científico, nós começamos a perceber uma diminuição nos índices de tentativas de suicídio, né? Poxa, mas muito se especulou no começo que os índices de suicídio iam aumentar drasticamente com o distanciamento social, e a gente começou a perceber primeiros meses, isso houve uma contramão dessa realidade pelo atendimento estatístico do Corpo de Bombeiros em São Paulo, diga-se de passagem, né? Isso não é uma realidade do Brasil, mas possivelmente seja uma realidade que reflete todo o cenário brasileiro. Qual seria a explicação, né? Mauro, as pessoas estão cada vez mais carentes de serem ouvidas, né? Houve uma época em nossas vidas, nós que somos um pouquinho mais velhos que a Maria Rosa aí, houve uma época em nossas vidas que existia uma coisa chamada televisor, e o televisor ficava na sala, então as famílias se reuniam em volta do televisor ali para comentar futilidades de programas de televisão ou algum tipo de filme que passava ali. Então, mas as famílias estavam reunidas. Depois veio uma segunda época que os televisores foram para os quartos, né? E aí ficou muito fácil o acesso a esses televisores e as famílias já não coexistiam no mesmo ambiente. Depois veio um terceiro momento no qual as famílias voltaram para as suas salas, porém todas elas agora coexistindo, mas não mais falando, todas elas aprisionadas neste retângulo aqui. Hoje você tem uma pessoa do seu lado na sala, no mesmo sofá e não se conversando, basicamente. E aí, infelizmente, veio um vírus que de todas as facetas ruins que nos deixou, de todos o espólio ruim que nos deixou a gente começar a nos reinventar como seres humanos. Nós começamos a reaprender a ouvir. Então, foi a grande explicação para que nos primeiros meses de pandemia as pessoas começaram a não procurar o suicídio com maior veemência, porque as pessoas começaram a coabitar e coexistir novamente no mesmo ambiente. Nós estávamos carentes de sermos ouvidos, de conversar, e aí, inevitavelmente, o vírus fez com que a gente fizesse isso. Hoje, aí vem o segundo momento, né? Eu falei o primeiro. Hoje, nós percebemos, infelizmente, então, inclusive a Organização Mundial da Saúde lançou uma guide agora, falando que, pós-pandemia, saúde mental vai ser o grande foco do Brasil, do mundo, né? Com relação aos efeitos da pandemia. Hoje, nós percebemos um pequeno acréscimo nesse tipo de atendimento aqui no Corpo de Bombeiros. Mas estamos mais sensíveis com relação à saúde mental, não só o mundo, como também o brasileiro. Hoje, o preconceito para com saúde mental ele é bem menor do que há 5 ou 10 anos atrás. Capitão Maria Rosa, você é coordenadora do curso Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio. Como é que se forma um bombeiro neste curso? Quanto tempo leva? Em quanto tempo o profissional fica preparado para lidar com as situações, de enfrentar uma ocorrência com o tentante, dissuadi-lo dessa ideia? Como é que funciona? Então, Mauro, é uma semana de curso, inclusive o nosso próximo curso começa agora dia 15 de março até o dia 19 de março. E nessa semana nós temos aulas teóricas, né, para abordar toda a temática, oferecer ferramentas para abordagem, treinamentos, procedimentos operacionais para esse tipo de ocorrência.
e temos as aulas práticas. Nas aulas práticas, nós fazemos a simulação nós fazemos a simulação de vários cenários de ocorrências, né, onde os alunos, futuros abordadores, têm a possibilidade de abordar tentantes para o aprendizado, né? Então, nesse momento, o aluno simula aí o atendimento de uma ocorrência e se prepara para o atendimento real. Nós pegamos ocorrências, estudamos os casos, pegamos ocorrências anteriores para o treinamento dos futuros abordadores. Então, é bem interessante. Qual é digamos, o pulo do gato para um policial querer ser bombeiro num primeiro momento e querer atuar querer ter essa atribuição, né, de lidar com essas questões do suicídio? Então, Mauro, esse curso que nós oferecemos de abordagem técnica à tentativa de suicídio, ele, além de ser uma opção aí para os bombeiros, também é aberto para policiais militares. Porque os policiais militares, muitas vezes, chegam primeiro que o Corpo de Bombeiros nessa ocorrência, por um motivo óbvio de já estarem lá no setor de atendimento, né, na área da ocorrência. Então, na maioria das vezes que nós chegamos numa ocorrência de tentativa de suicídio, o policial militar já está presente lá nesse cenário da ocorrência. Então, é muito interessante que também os policiais militares estejam preparados para esse atendimento. Hoje, nós temos abertos aí também as inscrições para os policiais militares. Caso o policial militar queira ingressar no Corpo de Bombeiros, no caso de oficiais, existe a possibilidade de prestar um concurso interno, né, e vir para o Corpo de Bombeiros. No caso de praças, soldados, cabos e sargentos, também há a opção de entrar aí no banco de dados para posterior vir fazer um curso específico para ingresso no Corpo de Bombeiros. Capitão, você já atuou no policiamento de rua e em algum momento optou ir para o Corpo de Bombeiros e, em seguida, nesse trabalho aí de coordenação do curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio. O porquê desse caminho, de sair do policiamento, entrar no Corpo de Bombeiros e depois trabalhar com esse tema, abraçar essa causa? Sim. Era um sonho desde criança, né, vir para o Corpo de Bombeiros, atuar no Corpo de Bombeiros, não que um seja menos ou mais importante, né? Gostaria até de deixar um abraço para os amigos policiais militares, que são extremamente importantes para a existência da sociedade, né, para a nossa existência aí. Porém, como era um sonho, eu sempre gostei muito da atividade do Corpo de Bombeiros, resolvi vir para o Corpo de Bombeiros e hoje estou muito feliz aqui, né? Nem me vejo fazendo outra coisa. Nós, como oficiais aqui na carreira, nós fazemos os serviços administrativos e temos a oportunidade de também participar das ocorrências, que é o carro de ouro aí, né? O que a gente gosta muito de atuar aí em ocorrências. Então, é realização de um sonho estar aqui no Corpo de Bombeiros. E o caminho para essa temática, para essa causa de abordagem técnica a tentativas de suicídio, o interesse surgiu como? Sim, nós temos um grande atendimento de ocorrências de tentativa de suicídio, né? E quando a gente ia para esse tipo de ocorrência, aquilo também que motivou o Major Diógenes, né, de conseguir um caminho técnico para a resolução desse tipo de ocorrência, né? Não apenas distrair e pegar, que é o que a gente fazia no início. Eu também peguei um pouco dessa época aí, bem pouca, né? Nem se compara aí com a quantidade de ocorrências que o Major atendeu. Mas pegamos um pouco desse procedimento aí que era antigamente praticado na corporação, que era distrair e pegar. E também a gente ficava se questionando de como atender melhor, de como tirar aquele tentante daquela situação de risco de forma respeitosa, né? Além disso, como eu trabalho aqui na Escola Superior de Bombeiros, me vi na necessidade de apoiar na formação de outros bombeiros. E para isso eu precisava me voltar para essa área
para poder ajudar tanto no atendimento de ocorrências quanto na formação aqui dos bombeiros. 12h20, esse é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre tratando dos assuntos da segurança pública, nessa parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje os nossos convidados, amigos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Paulista, estamos conversando sobre o curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio. A gente vai para o intervalo, Fabiano Souza está com a gente no comando da mesa de som do programa Gente que Fala de hoje, e em 30 segundos a gente volta com essa sequência da conversa. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. 12h21, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também nas redes sociais, contando com a sua participação. Hashtag Programa Gente que Fala, sempre nas redes sociais, e o 973350038, o nosso WhatsApp, para você participar e fazer perguntas aqui para os nossos convidados, nossos amigos policiais militares do Corpo de Bombeiros, falando hoje sobre o curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio. Major Diógenes, no bloco anterior, você destacava 18 estados já usando todo esse trabalho, pioneiro aqui de São Paulo, do trabalho que vocês fazem a partir do curso. Tem doutrina internacional aí também, coisas que vocês absorvem de outros países? Mauro, com certeza, né? Na verdade, quando eu desci daquela torre, não existia nada, absolutamente nada escrito sobre a área de suicídio na urgência e na emergência. É lógico que em 2005 existia já muita coisa escrita sobre suicídio na área da psicologia, psiquiatria, sociologia, né? Mas na nossa área, policiais militares, SAMU, corpos de bombeiros, socorristas de um modo geral, né? Bombeiros civis, que atendem esta ocorrência também, não existia basicamente nada. Então, nós tivemos que buscar algo fora. Eu lembro que eu compendiei 3 países, né? Foi Japão, uma apostila de Tóquio, uma apostila na Espanha, Madrid, e nos Estados Unidos, Nova York, né? Eu peguei com a ajuda de amigos, né? E diga-se de passagem, Mauro, por não ter formação na área de saúde mental, eu necessitei de muita ajuda, então muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos profissionais me ajudaram a fazer uma coisa em 10 anos, muitos bombeiros, né? Então, é uma gama de profissionais, inclusive da própria imprensa, né? Muito se fala que a imprensa não deve abordar esse tema. Isso é um mito, isso é uma mentira. A imprensa, ela tem um papel fundamental na área da prevenção do suicídio, né? É lógico que a gente foge daquela coisa do fenômeno Vetter de ficar mostrando uma ocorrência de tentativa de suicídio ao vivo, de divulgar cartas. Isso não é positivo. Mas o que o programa Gente que Fala está fazendo hoje, por exemplo, é um fenômeno que a gente chama de fenômeno papageno, né? Que é uma coisa altamente positiva, é fomentar a discussão de prevenção do suicídio, é mostrar ações positivas, ou de corpos de bombeiros, ou de outros tipos de corporações, não combate, que a gente não usa muito esse combate, né? Mas na prevenção do suicídio. Então, o papel da imprensa, suicídio não é um problema do Corpo de Bombeiros, suicídio não é um problema da área da psiquiatria, suicídio não é um problema da área da psicologia, não é um problema dos órgãos de imprensa. Suicídio é um problema da sociedade. E todos nós engajados nesta causa, com certeza, quem sabe daqui a 5 ou 10 anos, nós teremos índices diminutos de tentativas de suicídio.
Numa outra participação sua, no programa Gente que Fala, Major, a gente também tocou nesse ponto em relação ao trabalho da imprensa, e você citou agora aí o efeito Werther, que é o suicídio copiado, né? Então, essa é a grande preocupação da imprensa, e nós temos, por padrão, nos manuais de redação, evitar esse tipo de situação, o efeito Werther, né? Então, é importante essa sua colocação de como a imprensa deve agir em relação a isso tudo, até porque as coisas mudam. Se tudo mudou para o Corpo de Bombeiros a partir do ponto em que houve a necessidade da criação deste curso, é porque há uma necessidade de uma abordagem politicamente correta em relação ao tentante. E a imprensa também tem que acompanhar isso, não é verdade? Sim, Mauro. Para você ter uma ideia, né, a Maria Rosa vai ser a próxima coordenadora do curso, e neste curso, não só bombeiros fizeram esse curso, não só policiais militares, não só psicólogos, psiquiatras, jornalistas já fizeram esse curso, né? Para que o jornalista sinta, de alguma forma, e tenha, né, como quando ele tiver que abordar esse tema, o respeito, a humanização, mas que ele não deixe de abordar esse tema. A gente brinca aqui, né, porque eu não serei nunca uma estrela do suicídio, eu nunca terei milhões de seguidores, eu nunca serei chamado para muitos programas, ou eu, a Maria, ou o esposo dela, que também é abordador. Por quê? Porque esse assunto não gera mídia, e não deve gerar mesmo, né? Não deve gerar mídia. Agora, o que esse assunto deve gerar, e aí vocês fazem isso, né, Mauro, muito bem, e parabéns já de antemão por vocês fomentarem, é essa discussão que leve à quebra de preconceito com saúde mental, essa discussão que leve a mostrar para a população que, caso todos os alinhamentos derem errado, o Corpo de Bombeiros ainda estará, de alguma forma, sendo a última linha entre a divisão entre a morte e a vida dessa pessoa. E, com certeza, eu garanto para vocês que, com a técnica humanizada, a linha da vida sempre vai vencer. Capitão Maria Rosa, o seu olhar também sobre essa questão em relação ao trabalho da imprensa, a necessidade de tratar do assunto a partir de uma abordagem que se evite o efeito Werther, que é o suicídio copiado, evitar o sensacionalismo, e, enfim, essa é a palavra correta, né? Como é que é o seu olhar sobre isso? E a gente precisa também falar para as pessoas, né, acabar um pouco com esse preconceito e dizer que não é frescura, né? A gente ouve muito falar que quando a pessoa está passando por um tipo de problema desses, que quando se põe numa situação dessas, ou está querendo chamar atenção, ou está com frescura, ou está com... Chantagem emocional. Chantagem emocional, está faltando Deus, está faltando louça para lavar. A gente ouve falar isso daí costumeiramente, né? Rotineiramente a gente ouve falar isso. E, na verdade, a gente precisa acabar com essa ideia, com esse preconceito. A gente quer que aumente o respeito, né? Que as pessoas procurem apoio psicológico, psiquiátrico, procurem uma terapia, porque para toda doença tem seu tipo de remédio, né? E para essa não é diferente. Nós temos que procurar o tratamento, o remédio adequado, para poder encontrar o equilíbrio e se tratar. Tem uma estatística, Mauro, que fala o seguinte para a gente, que 70% das pessoas que tentam o suicídio e não se trata, não faz o tratamento correto, voltam a tentar. Então, é muito importante a conscientização, né, para as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, que existe tratamento, que uma terapia, um apoio psicológico, psiquiátrico pode tirar essa pessoa desse problema para que ela tenha uma vida tranquila, sem esse tipo de problema, entendeu? Major Diógenes, já que estamos falando aqui do efeito Werther, este nome ele é baseado no romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. A quem se destina a quem deve se destinar a leitura deste romance? Familiares de tentantes, enfim, todo mundo deve ter o conhecimento a respeito disso? Não, na verdade, Mauro, esse é um livro, né, publicado lá
final de 1800, dos anos 1800, né, na Alemanha, a gente sabe, né, o sofrimento do jovem Werther, que na verdade gerou, né, é um romance de um jovem escrevendo cartas para uma amada, e ele faz uma narrativa em terceira pessoa, né, gerando, e no final bom, eu vou agora dar spoiler aqui, né, no final ele acaba se matando por não ter o amor correspondido. Na época, naquela micro-região, ou naquela macro-região, onde foi a informação não era igual hoje, lógico, né? Onde as pessoas começaram a ler esse livro, as pessoas começavam a se vestir como Werther, as pessoas começavam a pensar como Werther, as pessoas começaram a se matar como Werther, né? E aí, este fenômeno Werther, ele só passou a ser declarado com este nome na década de 70 agora, né? Quando um estudioso americano ligado à área da suicidologia nomeou este fenômeno de você divulgar de forma ruim ou de forma inapropriada algo ligado ao suicídio, e as pessoas, por efeito onda, por efeito de irradiação, acabavam que tem uma centelha suicida no interior dessas, acabavam por se matar ou tentar um suicídio. Mas, na verdade, isso foi agora não, já faz algumas décadas, né? Na década de 70, 1974, salvo engano, esse estudo. Mas é isso, de alguma forma você, e não só, né, os órgãos de imprensa, como a gente vê, infelizmente, muito hoje nas redes sociais, as pessoas divulgando a imagem do suicídio de uma forma incoerente, de uma forma não pensada, fazendo com que outras pessoas possam tentar o suicídio. Então, basicamente, o fenômeno Werther é isso. 12h32, edição do programa Gente que Fala. Às sextas-feiras, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos recebendo os amigos policiais e militares ligados ao curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio. Estamos aprendendo todos os detalhes a respeito desse tema. Eu vou fazer uma pausinha agora aqui para uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Na sequência, a gente volta a conversar com o Major Diógenes e também com a Capitão Maria Rosa. Olha, pessoal, a Covid-19, infelizmente, ainda circula aqui pela nossa cidade, pela cidade de São Paulo, só que esse ano a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel. Nessa luz dá para ler uma palavrinha, aliás, uma palavrona, palavra muito legal, vacina. É isso aí, a vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo já está vacinando a população da cidade, começando pelos profissionais de saúde e também pelos idosos. E, claro, se a Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, a gente não pode se esquecer de fazer a nossa parte. Os cuidados que a gente vem tomando, já há um ano praticamente, devem continuar até que todos estejam vacinados. E que cuidados são esses? Vamos relembrar, aqueles de sempre, não é, minha gente? Quem precisar sair, não deve se esquecer da máscara, tem que lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool gel, sempre que possível. Fora de casa, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, tudo isso é fundamental nesse momento que já temos vacina, mas a gente tem que continuar fazendo, tá bom? Além disso, quem puder ficar em casa, continue em casa. A gente já consegue ver a luz no fim do túnel e com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando todo mundo, a gente vai deixar essa pandemia lá para trás. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. E a gente dá sequência agora aqui, 12h34. Major Diógenes, essa técnica, esse curso do abordagem técnica a tentativas de suicídio, você destacou que até jornalistas fazem, então é aberto para qualquer pessoa, por exemplo, não só os bombeiros militares, tem bombeiros civis também, que a gente costuma ver um trabalho aí dentro de brigadas de incêndio em vários prédios pela cidade, esses também podem fazer?
Então, Mauro, na verdade é um curso da Polícia Militar, lógico, no qual nós temos alguns convidados, né? Então, existe lá a figura do ouvinte nesses cursos. Então, por exemplo, o jornalista Mauro, ele quer fazer o curso porque, de alguma forma, ele vai multiplicar isso daí, ele vai servir como um polo multiplicador numa rede de proteção. Então, ele é convidado para fazer o curso sim. O curso, ele faz parte do calendário de cursos e estágios da Polícia Militar, é um curso oficial, há pouco tempo agora que a gente conseguiu essa vitória, né? Mas nós temos a figura do ouvinte, nós temos a figura do convidado que vem fazer. Então, bombeiros voluntários de outros estados, né? É uma gama de profissionais já fizeram. A gente evita, lógico, que é aquela coisa pessoal, né? O Diógenes, ele é amigo do Mauro, então o Mauro vem fazer o curso. Então, a gente pede para que quando as pessoas de fora da corporação solicitem vaga, que seja alguma coisa institucional. Exemplo, o SAMU de determinada cidade pede uma vaga, o comando analisa e cede a vaga para este SAMU, e não para uma pessoa específica, né? Para evitar algum tipo de apadrinhamento aí. Quanto tempo dura o curso, Major? 40 horas aula, ou seja, uma semana. Começa, na verdade, uma semana antes, Mauro, com alguma parte em EAD, em ensino à distância, e aí, na sequência, na segunda-feira, quando o aluno se apresenta na escola, ele sai só na sexta-feira, numa imersão de suicidologia, numa imersão desse assunto, e eu te garanto que saem pessoas diferentes, viu? Não só em relação ao respeito para com essas pessoas que tentam o suicídio, mas com relação também ao autocuidado. Isso é fundamental, principalmente da nossa profissão, que acaba visualizando coisas muito pesadas, né? Capitão Maria Rosa, nesse prazo todo, nesse tempo todo do curso, 5 anos, quantas pessoas já foram capacitadas, entre bombeiros ou não bombeiros, para lidar com esse tema? Aproximadamente 400 pessoas, Mauro. Já passaram aqui pela escola 400 pessoas para esse curso aí de abordagem técnica tentativa de suicídio. Inclusive, nós já temos até uma estatística, né, da diferença aí de atendimento em 5 anos, né? Então, antigamente, a cada 100 ocorrências, 20 bombeiros aí presenciavam um ato de suicídio. Hoje, depois desses 5 anos aí de curso, de formação, esse índice aí caiu para menos de 5. Então, a gente está tendo bons resultados, e isso para a gente é o mais importante, né? Essa diferença aí da quantidade de mortes nesse tipo de atendimento de ocorrência. O que é que te vem à mente de algo marcante numa ocorrência de tentativa de suicídio que houve um bom resultado, houve sucesso? O que te marcou? A gente sempre tem que pensar na importância da vida que está ali, né? Que aquela pessoa que está naquela situação crítica tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem alguém que ama ela, né? Ou muitas pessoas que amam ela. Então, a cada ocorrência, a cada pessoa que é retirada da situação de risco, o nosso coração se enche de alegria, né? Então, a gente sente que realmente está fazendo a diferença aí para a sociedade, para aquele cidadão, e isso é o mais importante. Durante esses anos aí de atendimento de ocorrência, graças a Deus, a gente não teve nenhuma ocorrência com final óbito, e isso aí é muito, muito importante. Então, mas também no curso, durante as aulas, a gente ensina o bombeiro a lidar com essa situação, né? Caso venha acontecer. Porque não é responsabilidade de quem está atendendo esse tipo de ocorrência. É óbvio que o objetivo é sempre a vida, porém nós preparamos também o nosso profissional caso o resultado seja diferente. Sim. E no seu caso, Major Diógenes, aquela ocorrência marcante, no início do programa você já destacou o exemplo ali da torre, enfim, mas ali foi onde tudo começou, onde não havia manual, onde não havia todo um procedimento. Ao longo de todo o seu trabalho, o que teve de mais marcante, a partir já do trabalho dessa abordagem que vocês elaboraram, evoluíram nisso?
Mauro, de alguma forma, a mais importante ocorrência, foram 55 ocorrências atendidas diretamente por mim, né? A Maria deve ter um número dela também, e vários bombeiros e policiais militares também somam. Mas, de alguma forma, a mais importante é a próxima, sempre vai ser a próxima. E para ela que a gente vem estar se preparando todo santo dia. E também, de alguma forma, a gente, eu consigo ver a face das pessoas que tentaram suicídio, né, perante a minha pessoa. E as faces não são bonitas, né? A face, de alguma forma, é uma face opaca, é uma face sem brilho. E para que as pessoas não cheguem a esse extremo, o autocuidado ele é fundamental. Pouco importa quantas pessoas eu vou abordar na minha vida profissional, né? Pouco importa, o que importa é que eu consiga reverter, que se seja uma, mas que eu salve esta vida, porque esta vida está pago toda uma carreira. Então, mas que estas pessoas não tentem o suicídio. E o único modo de não tentar o suicídio é a prevenção, é o autocuidado, é a pessoa não ter preconceito para com saúde mental. Cair faz parte da vida, Mauro. O que não faz parte da vida é ficar embaixo e achar que está tudo normal, né? A Maria muito bem citou agora há pouco índices de suicídio, quem se mata mais, o homem ou mulher, realmente o homem se mata mais, porque o homem tem um grande problema ainda em pedir ajuda, né? As mulheres tentam 3 vezes mais e se matam menos, porque elas não têm problema em pedir ajuda. É bacana, para terminar minha fala aqui, Mauro, é bacana citar um estudo que diz o seguinte: um ser humano comum, ele diz cerca de 14 vezes por semana, tá tudo bem. Só que só 5, na verdade, são pensadas e são reais. Ou seja, a gente tem a mania de fingir coragem. Só que a gente não sabe ou não se deu conta que a verdadeira coragem está em pedir ajuda e não fingi-la. Está na hora da gente começar a quebrar preconceito em pedir coragem, em pedir socorro, em pedir ajuda para profissionais como psicólogos ou psiquiatras. Aí sim a gente vai estar agindo diretamente nas tentativas de suicídio. Agora, o fato do homem ter maior dificuldade em pedir ajuda, isso é necessariamente cultural. Essa é a explicação, né? Isso, na verdade, Mauro, vem da nossa geração, né? Cultural, socialmente, vem da nossa geração. Nós ouvimos várias vezes, dá um tanque de roupa que melhora. Isso é frescura. Vai carpir um terreno que isso melhora. Eu nunca ouvi, fisiologicamente, ninguém levar índices de serotonina, endorfina, dopamina, carpindo terreno ou lavando louça, né? Aí as gerações que vieram depois da nossa começaram a se cuidar mais com relação a isso. Muito bem, 12h43, edição do programa Gente que Fala, sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E eu vou pedir aqui a gentileza para o nosso querido Fabiano Souza, na mesa de som com a gente hoje, rodar o nosso intervalo, 30 segundos, a gente volta já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Faltando 16 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais. Nossa conversa hoje com o Major Diógenes, diretor da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, e com a Capitão Maria Rosa, coordenadora do curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio. Ambos são do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente, ao longo dessa edição, a gente está conhecendo todo o trabalho realizado
pelo Corpo de Bombeiros em relação à questão do suicídio. Capitão Maria Rosa, temos aí, vamos falar um pouquinho das crianças, né, dos jovens, a questão da internet, como é que toda esse isolamento, muitas vezes, que a gente verifica aí dos jovens, das crianças, em relação... ficam alheias, né, às coisas que acontecem dentro de casa, porque ficam mergulhadas como disse o Diógenes, né, mergulhadas no retângulo, né? Como é que isso tudo tem mexido aí com as cabeças das crianças e qual é como é que é essa questão do suicídio entre elas? Ainda não temos estatísticas fechadas, Amauro, referente a esse período aí com relação às nossas crianças, né? Porém, é sempre muito importante falar, né? A gente tem até uma brincadeira aqui de falar de menos tela e mais afeto, né? Eu mesma tenho uma filha aí de 3 anos, em que a gente tem pouco tempo de convívio, porque ela fica muito tempo na escola, nós precisamos trabalhar, e a gente se fiscaliza quanto a esse tipo de utilização, né? Priorizando aí sempre mais o afeto do que a tela, né? A gente que se vê na correria, muitas vezes vê aí as crianças trancafiadas no mundo retangular, como o Major Diógenes falou, e a gente tem que ter muito cuidado com esses acessos, né? Temos que diminuir o uso e, quando do uso, fiscalizar, né? Ver o que essas crianças estão olhando. Se estão olhando coisas positivas ou coisas... Temos muitas atividades na internet, muitos programas que induzem ao suicídio, né? Temos programas, temos aplicativos que levam a criança a verificar, a visualizar esse tipo de situação. Então, é muito importante que os pais se façam presente na vida das crianças, né? Que hoje, infelizmente, aí por conta da pandemia, estão dentro de casa, estão um maior tempo, né? Perdendo esse contato com outras crianças, com outras pessoas, que o afeto é muito importante, né? Então, é importantíssimo que essa fiscalização do que está sendo acessado seja realizada. Major Diógenes, certamente a Terra não é plana, mas pelo andar da carruagem ela se tornou retangular, né? Infelizmente, sim. Lógico que a internet ela traz muita coisa boa, né? Nós não estaríamos nessa entrevista se não fosse a internet, né? Então, claro. Mas existe, lógico, um churume ali, né? Existe todo um espólio negativo que vem junto com a internet, e não é na internet visual. Infelizmente, temos 3 partes da internet como nós a conhecemos. Temos a internet, que é essa que estamos trocando essa ideia aqui, esse bate-papo nessa entrevista. Temos a Deep Web e temos a Dark Web, né? Essas coisas que nós estamos falando, geralmente não acontecem na internet, né? No smartphone do seu filho. Acontece nos programas, dos links que ele recebe. Se a gente fosse conversar aqui, não faria isso, lógico, mas existem programas terríveis que mascaram até o que o pai está vendo, né? O que o pai está vendo, dependendo do conhecimento de internet, de informática do filho, é o que o filho deixa o pai ver, né? Existem grupos hoje de aplicativos fechados que incentivam o suicídio. Isso é lamentável, né? E a Maria falou uma coisa muito bacana: a fiscalização faz com que isso possa ser evitado. Como é que a gente identifica, Capitão Maria Rosa? É possível ter dentro de casa um potencial tentante ao suicídio e a gente não saber, não perceber, e aí, na hora que a coisa vem à tona, pode já ser tarde demais? É sempre muito importante a gente observar as pessoas que estão ao nosso redor, né, Mauro? Verificar o que essa pessoa está falando, né? Se está falando muito, queria morrer, queria sumir. Quando eu morrer, vocês vão ver. Então, a verbalização dessa ideia, né? Às vezes a pessoa está verbalizando e a gente não está conseguindo escutar, né? Então, vários casos começam assim, né? Então, a pessoa está lá do meu lado, meu familiar, meu pai, minha mãe, está lá, quando eu morrer,
queria morrer, e a gente não consegue escutar esse sinal que essa pessoa está dando, né? Então, muito importante a observação. Também entre os jovens, muito comum a automutilação, né? Então, o próprio jovem lá, para começar, começa demonstrando com, de repente, cortes pelo pulso, pelo corpo. Então, muito importante a gente observar os sinais. Sinais de depressão, né? Sinais de não estar se alimentando, não sai do quarto, só quer dormir, não tem vontade de nada, não quer estudar. Então, é muito importante a gente observar todos esses sinais que possam ser dados. A gente fica, às vezes, muito preso lá no computador, na tela, e não consegue enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Olha, uma pergunta bastante bacana aqui, interessante, da Juliana Rocha, nossa audiência no Facebook, faltando 10 minutos para 1, ela pergunta o seguinte: as escolas devem abordar esse assunto com os estudantes ou isso pode ser prejudicial, Capitão Maria Rosa? Eu vou fazer um paralelo aqui, porque a Polícia Militar tem o PROERD, já trata de drogas com este público, né, dentro das escolas, né? Por que não falar de drogas? Falar de drogas, sim, e falar do suicídio, sim. Então, as escolas devem abordar esse assunto? É sempre muito importante a abordagem consciente do assunto, né, Mauro? Como nós falamos aí da imprensa, também nas escolas. E, além dessa abordagem, um suporte para esses alunos que apresentarem problema, né? O bullying está presente aí em principalmente nas escolas, né? Então, é muito importante saber direcionar, o direcionamento de alunos com esse tipo de problema, com esse tipo de problema. Então, as escolas têm que abordar, sim, e direcionar esses alunos para um tratamento, para um acompanhamento. Major Diógenes, a Bruna Ronquete, nossa audiência no Instagram, obrigado, Bruna. Ela pergunta: os bombeiros que atuam nesse setor têm algum amparo psicológico para lidar com os possíveis resultados negativos das abordagens? Acho que ela está querendo saber no sentido de alguma ocorrência, alguma ação onde vocês não conseguiram o sucesso, não conseguiram o resultado. Oi, Bruna. Obrigado pela pergunta, Bruna. Tem sim, tem sim. Uma das coisas que a gente tenta difundir, pôr na cabeça de um bombeiro ou de um policial militar que venha fazer esse curso, é que ele deve ter, em primeiro lugar, o autocuidado. Então, assim, uma imagem que se torne muito forte para que ele possa administrar sozinho, ela deve ser administrada com a ajuda de profissionais. Então, o CAPS, que é o nosso centro aqui de apoio psicossocial da Polícia Militar, tem programas que são referência para o Brasil inteiro, né? Hoje, sob o comando lá do Major Kitsua. Então, ele é incentivado a se cuidar, porque se ele não se cuidar, se ele não se auto-olhar, né, ele não vai poder estar pleno na tentativa de suicídio para cuidar do outro. Então, isso é fomentado durante o curso, sim. E na necessidade desse amparo psicológico, isso não tem um período, isso vai depender de cada um, né? Porque cada um vai ter uma reação diferente em relação ao problema, né? Isso, e na verdade, assim, né, não existe a terapia, ou não existe esse tipo de cuidado de forma impositiva. Então, ele deve, né, procurar por ele tem que querer. Não adianta eu pegar um subordinado meu e falar assim: ó, você vai fazer terapia. Isso não existe, isso não daria efeito nenhum. Mas você quebra isso. E como eu comecei pessoalmente quebrando isso, falando para essas pessoas que vinham fazer o curso que eu faço terapia, né? E eu faço terapia há anos. E quando as pessoas começam: poxa, mas o meu chefe faz terapia, que bacana. Então não é tão ruim assim. Então não é sinal de fragilidade, ao contrário, é sinal de fortalecimento, de autocuidado. Daniela Neves, nossa audiência no Facebook, ela pergunta: Capitão Maria Rosa, qual é o canal para que as pessoas possam falar com os bombeiros sobre uma possível tentativa de suicídio? Bom, o telefone dos bombeiros para uma ocorrência é 193, mas sobre suicídio especificamente, tem algo de diferente? Sim, temos o canal do CVV, Mauro. Além de ser possível acessar por telefone, temos também chats do CVV, que é possível fazer aí
essa comunicação, né, esse compartilhamento e conversar e passar esse problema à frente, né? Nós temos aí como caminho também, e a gente sempre orienta, que falar ajuda muito na resolução dos problemas, né? Tem até uma frase que também é do CVV, que fala que quando a gente não fala, a dor, o problema não vai embora, né? Então é muito importante que a gente sempre fale sobre os nossos problemas, que a gente desabafe e faça extravasar toda essa dor, esse sentimento. Outra pergunta aqui do Júlio Duarte, no nosso canal no YouTube. Major Diógenes, ele pergunta o que posso fazer se souber que alguém está sendo ameaçado, intimidado. Na verdade, eu acho que aí foge do conceito de tentativa de suicídio. Ou eu não entendi a pergunta dele também. Pelo esse lado policial é 190, não existe outro caminho, né? Chame a polícia militar, que de alguma forma, se for uma ameaça nesse sentido que eu estou entendendo a pergunta, é ligar para o telefone 190. Sim. Bom, pessoal, faltam 4 minutos para uma, a gente já está praticamente no final, mas dá tempo aqui de ainda falar um pouquinho sobre a internet, sobre redes sociais. Jogos têm influenciado? Como é que os pais devem prestar atenção nisso? Diógenes. Mauro, tem influenciado de forma indireta, né? Lógico, ele fala assim, poxa, mas o meu filho ouve uma música, ele pensa em suicídio? Não, né? É um contexto, né? São várias coisas somadas que podem levar uma pessoa a tentar o suicídio ou pensar em suicídio. Mas sempre é bom, né? Nós tivemos aí o caso recente da boneca Momo, Baleia Azul. São jogos que de vez em quando são administradores criam, ou são vídeos que administradores criam, que levam a desafios. E com o passar do tempo, esses desafios vão se agravando, fazendo com que essa pessoa possa ser desafiada ou provocada a tentar o suicídio ou tentar contra a própria vida. Então, a Maria Rosa já deu toda a resposta para isso. Monitorem suas crianças. Não de uma forma a acabar com a liberdade, a sufocar, não. Apenas monitorem. Capitão Maria Rosa, nosso tempo já chegando ao seu final, quero pedir a sua conclusão, a sua mensagem que fica aí para a nossa audiência, o seu encerramento, por favor. Fica aí, para todos acabarem um pouco com esse preconceito, né, de achar que tentativa de suicídio, querer chamar atenção, é frescura. Nós temos que nos ajudar, né? Nós temos que falar mais sobre os nossos problemas, temos que ouvir mais as pessoas que precisam, né? Temos que prestar atenção lá nas pessoas que estão próximas a gente, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, né? Orientar nossos filhos para, no caso aí de acesso a um jogo desses, a um desafio desses, para trazer essa informação para os pais, né? Para não se sentirem ameaçados. Talvez a pergunta da ameaça pode até ser voltada a isso daí, né? Fui ameaçado a fazer alguma coisa, senão vou matar seu pai ou sua mãe. A gente já ouviu esse tipo de conversa, né? Então, para que a gente ouça mais e perceba mais as pessoas que estão ao nosso redor. Major Diógenes, bem rapidinho, pouquíssimos segundos, sua despedida. Obrigado, Mauro, obrigado ao programa Gente que Fala mais uma vez, obrigado, Maria, por todo esse apoio. Queria parafrasear, na verdade, um grande mestre aqui, em vez de falar uma frase nossa, senhoras e senhores, o corpo humano ele tem mais, essa frase é de Augusto Cury, prestem atenção, o corpo humano ele tem mais de 10 trilhões de células e nenhuma, absolutamente nenhuma, está pronta para morrer. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado, minha gente, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo,
Conhecemos hoje o funcionamento do curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Conversaram com a gente o Major Diógenes Martins Munhoz e a Capitão Maria de Fátima Rosa Franco. Obrigado pela presença de vocês nessa conversa. Na mesa de som com a gente o Fabiano Souza, no comando técnico da Trianon o Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado por nos acompanhar nessa semana, obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, até segunda, tchau.